E a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para que as concessionárias adotem estratégias para manter a normalidade da transmissão e distribuição de energia elétrica para os consumidores durante as ondas de calor e também em eventos climáticos extremos. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a deputada federal do União Brasil, Gisela Simona. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É uma honra estar aqui, falar um pouco do nosso mandato em Brasília e com muita honra fui relatora desse projeto de lei que, na verdade, vem exigindo com que as concessionárias de serviço público de energia, na verdade, preparem para que não tenha aquelas constantes quedas de energia por longo tempo no nosso país, como ocorreram aí ano passado. Nós tivemos uma estiagem muito longa, né, e muitas vezes você tendo quedas de energia e com um grande tempo sem um serviço essencial. Deputada, mas precisa avançar mais, porque a legislação do sistema energético brasileiro só favorece as empresas distribuidoras de energia. O consumidor nunca tem razão. Concordo plenamente com você. O setor elétrico é um dos mais privilegiados do nosso país, tanto que desde quando eu estava lá no PROCON, a minha briga era de que o risco do negócio que todos os empresários têm de maneira geral, no setor elétrico eles acabam não tendo, né? Quer dizer, nós estamos vendo aí, já é bandeira vermelha porque está faltando chuva, quem paga a conta nunca é o setor elétrico, o risco do negócio é o consumidor que paga, né? Nós temos aí daqui a pouco uma troca de concessão do contrato aqui de Mato Grosso, quem avalia é a própria ANEEL, não é a população com o direito de opinar se a concessionária é boa ou não. Sobre essa questão da Energisa, em muitos locais, a própria agência de regulação aí tem dito o seguinte: olha, em muitas regiões do Mato Grosso, a Energisa não está trabalhando como deveria. E aí, vai renovar o contrato? Pois é isso que nós agora estamos aí avaliando essa questão da ANEEL, inclusive manifestando a respeito dos vários problemas que Mato Grosso tem, seja com falta de investimento, seja com essa questão do mau atendimento ao consumidor mato-grossense. Isso tem que pesar no momento dessa renovação do contrato. Deputada, a senhora também está à frente de uma PEC que propõe, né, o parcelamento de dívidas para os municípios. Por exemplo, em Mato Grosso, dos 142 municípios, 121, a grande maioria está com dívidas previdenciárias em relação aos precatórios. Também a pergunta é, por exemplo, em Cuiabá, a gente está acompanhando, né, que muitos servidores não tiveram suas contribuições previdenciárias efetuadas, ou seja, vai chegar na hora de se aposentar, não vai conseguir, certo? Como que esse projeto busca ajudar os municípios, mas também garantir essa contribuição, esse resguardo aos servidores? Engloba tudo isso? Engloba, veja só, é importante o registro, na verdade eu sou a única parlamentar da bancada federal que faço parte dessa comissão especial que está analisando a PEC 66 de 2023. É uma PEC que já foi aprovada no Senado e agora passa pela Câmara dos Deputados. E vejam que ela trata exatamente dos débitos previdenciários, como também dos precatórios, né? Então os débitos previdenciários é exatamente essa situação de dívidas com o servidor público municipal, né, que contribui toda a sua vida trabalhista ali. No final ele quer aposentar, mas o que está acontecendo? Seja por rombos históricos, de corrupção mesmo, de apropriação indébita de prefeitura, como também uma situação que é clássica no nosso país, da população estar envelhecendo mais, ou seja, a expectativa de vida também aumentou e aí a conta não fecha. Há uma necessidade de rever, muitas vezes, as regras previdenciárias. Esse alerta já aconteceu no Brasil, lá quando foi feita a reforma da Previdência, mas continua batendo na porta de muitas prefeituras. E os precatórios é aquela dívida, seja uma dívida trabalhista, seja muitas vezes uma dívida de indenização que a prefeitura tem que pagar, tudo isso se torna precatório. Então a proposta da emenda agora é dar uma sustentabilidade fiscal, fazendo com que haja um parcelamento maior, que eram de 200 parcelas, agora poderão ser de 300 parcelas para os municípios e limitada a 1% da renda líquida desses municípios, até aquele bloqueio que pode haver nas contas da prefeitura, dependendo, é claro, do seu
quantitativo de débitos de precatórios, né? Mas é um alívio fiscal, é algo que está sendo tratado na Câmara e nós estamos aí numa parceria constante com a AMM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios, para poder fazer as emendas necessárias a esse projeto e sair um texto que realmente auxilie os municípios a sair dessa dívida. Deputada, a senhora sempre atuou em defesa dos servidores da ativa e também de aposentados e pensionistas. Temos aí a polêmica dessa fraude gigantesca dos empréstimos consignados. O Tribunal de Contas disse, olha, daqui para frente o TCE consegue moralizar, mas não pode investigar para trás. A senhora acredita que uma CPI lá na Assembleia, que tem poder, inclusive, de quebrar sigilo bancário, seria o caminho? Nós temos primeiro uma força-tarefa que foi constituída pelo próprio governo do Estado, mas que também trouxe órgãos de fora, como o Ministério Público, como Delegacia do Consumidor, né, no sentido de poder aí apurar eventuais situações que envolvam crime e etc. E a Assembleia Legislativa... Nessa força-tarefa, o secretário de Planejamento é que chefia a força-tarefa. Chefia a força-tarefa, mas tem órgãos independentes ali, né? E aí nós temos a Assembleia Legislativa, que é sempre uma ressonância da voz do povo e tem que ser, né? Então cabe a ela avaliar essa necessidade ou não da CPI. A senhora é contra a CPI? Não, eu não sou contra a CPI, eu sou a favor, na verdade, que o servidor seja ressarcido dos seus danos. E isso nós precisamos avaliar, tanto o que aconteceu para trás, tanto o que está acontecendo hoje e o que pode acontecer. Então, é muito importante, sim, que o servidor fique atento, né? Inclusive, vi orientações importantes aí de não agora querer aí cair mais uma vez no golpe dessas empresas, no sentido de assinar um novo contrato ou fazer qualquer outro procedimento. Agora é confiar aí nos órgãos que estão envolvidos nessa investigação. A senhora já esteve à frente do PROCON, inclusive, né, por muito tempo, deputada, e eu lhe pergunto, quando há esses indícios de fraude, não tem como ali fazer uma composição direto, né, com as instituições financeiras. O jeito é ir para a justiça e, além disso, né, a questão criminal também deve ser apurada, porque não é só um desconto, né, o comprometimento da renda. Parece que há todo um esquema ali em que houve fraude mesmo de contrato. Como proceder nesse sentido? O PROCON, ele fica com uma autonomia limitada, né? A força-tarefa começa por lá, mas resolver de fato a questão é um pouco difícil, ou não? Não, eu penso que o PROCON tem legitimidade sim para apurar, porque cada caso vai ter que ser analisado no individual. Como você mesmo disse, nós estamos tendo casos aí de pessoas que emprestaram um determinado valor e que, na verdade, caiu um valor inferior nessa conta. Mas foi por quê? Porque é um troco de um empréstimo quitando o outro ou é uma situação realmente de que alguém ficou com parte desse recurso? Então, isso é no caso concreto que vai poder ser analisado. Então, essa revisão contratual, seja por parte do PROCON, seja por parte do judiciário, ela é importante. Eu vejo que o que não pode é o consumidor, o servidor, ficar parado nesse momento. É muito importante que ele use do PROCON, por exemplo, para ter a cópia do seu contrato, né? Que ele use, que seja a força-tarefa lá do TCE para ter a cópia do seu contrato, porque é preciso analisar no caso concreto essa situação. Agora, o que caberá ao judiciário é numa situação de eventualmente não existir contrato, por exemplo, e é uma nulidade absoluta em que você não tem que pagar mais nada. Aí sim, cabe ao judiciário. Mas se for uma situação de que você realmente fez o empréstimo, a discussão é do valor a ser ressarcido, né, ou receber de volta, isso cabe ao PROCON. E essa margem muito acima de 35% consignável? A questão é que nós legal. temos um decreto autorizando, né? E aí cabe aos estados, cabe aos municípios, não é só o estado de Mato Grosso, nós temos outras nessa situação e acredito sim que a medida assertiva agora com o projeto que está indo para a Assembleia é diminuir essa margem para que daqui para frente isso não aconteça mais. Deputada, eleições 2026. O governador Mauro Mendes tem sinalizado, né, que gostaria de uma aliança com o PL, de Wellington Fagundes e de José Medeiros. Lá no União Brasil, Jaime Campos quer ser candidato ao Senado. E o governador disse o seguinte, olha, que o candidato dele ao governo é o vice Otaviano Pivetta. E aí, deputado, como conciliar tantos interesses
que não combinam. Então, na verdade, como disse, aprendi inclusive com o Lúcio, fazendo as análises políticas dele, que muita água passa embaixo da ponte até a eleição chegar. E acredito que nós vamos ter muitos diálogos, muitos momentos aí de resolver essa situação. Felizmente, União Brasil é um maior partido hoje do estado de Mato Grosso, é um partido que tem muitas lideranças de pessoas com mandato, né? E tendo no seu quadro pessoas aptas a serem candidato a governador, a senador da República, a federal, a estadual. Então, será uma discussão importante, mas eu acredito, Lúcio, que ainda, inclusive essa indefinição nacional de candidatura à presidência da República, né, tudo isso tem feito com que se adie cada vez mais essa discussão, inclusive do governo do estado. O próprio senador Jaime Campos, que é a liderança, né, possível dentro do União para ser candidato ao governo, ele também não bateu o martelo ainda, eu serei candidato ao governo. Então, eu acredito que a hora que ele posicionar no sentido de ser o candidato a governador do União Brasil, obviamente isso vai ser respeitado e todos vão sentar numa mesa para procurar aí o melhor caminho. E Otaviano Pivetta fica de fora, então? Não, nunca fica de fora, né? O Pivetta tem aí o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito pela lealdade dele nesses 2 anos com o governador Mauro Mendes, como vice-governador do estado de Mato Grosso, e tem todo o direito, na verdade, de ser aí o candidato a governo. Aos apoios, é isso, não depende só de uma ou outra pessoa, depende de todo o partido e nós estaremos juntos aí para avaliar esse cenário. Deputado, uma pergunta agora sobre outro assunto também polêmico, né? Gostaria da sua opinião sobre essa possível regulação das redes sociais, né? Está sendo analisada a constitucionalidade de um artigo do Marco Civil da Internet pelo STF, e aí muito se argumenta que o órgão, né, a Suprema Corte, estaria ultrapassando seus limites, de uma competência que caberia, né, ao Congresso, que decidiu não tratar sobre o assunto para uma análise mais aprofundada, e aí foi o STF, a pedido inclusive, né, do governo federal, numa tentativa assim, para as futuras eleições, principalmente, tendo em vista o poderio ali das mídias digitais. Hoje existem mecanismos para regular, eles são insuficientes. O que precisa ser feito e se o STF está correto ou não? Então, o primeiro ponto que eu particularmente tenho certeza que não cabe ao STF essa regulamentação, essa regulação das redes sociais. E isso deve sim ser uma pauta do Congresso Nacional, dos representantes do povo, ouvindo aí as mais diversas opiniões. E nós temos uma linha muito tênue entre a regulação e a liberdade de expressão, que isso tem que pesar. E a censura, né? E a censura, exatamente. Então, isso é um caminho difícil, eu penso que é complicado esse assunto dentro da casa, mas eu acredito que é um desafio do Congresso de assumir, na verdade, o protagonismo desse tema e levar a discussão para dentro da Câmara. Existem, inclusive, comissões especiais constituídas na questão da inteligência artificial já, que também entra nesse tema, e é claro que nós não podemos também permitir com que a gente tenha situações de fato acontecendo no nosso país, e aí eu estou dizendo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, essa questão dos jogos eletrônicos que tem, na verdade, destruído famílias no nosso país. Então, tudo isso tem que ser aí tratado, sim. A questão é que tem que ser tratado, mas, de novo, que seja pelo Congresso Nacional. Agora, deputada, esse projeto de regulação das redes sociais, ele está há muito tempo mofando nas gavetas lá do Congresso Nacional. Aí o presidente do Supremo falou, olha, nós vamos legislar porque o Congresso não legislou. Quando o Congresso tomar uma decisão, vai valer o que os congressistas decidirem, desde que esteja dentro da Constituição. É isso? Agora vai fazer levantar o Congresso, né? Não se colocou na mesa exatamente por ser um tema muito polêmico, mas mais uma vez aí o STF batendo na porta dizendo, se não fizerem eu faço. E isso com certeza vai fazer com que o Congresso se mexa e aponte uma solução para esse problema que é de todos os brasileiros. Deputada, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputada. Uma boa tarde. E em instantes...